Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite. Que a paz de nosso amado Jesus Cristo nos fortaleça, nos abençoe e nos guie nessa jornada espiritual. A Luciana me deu uma notícia triste agora algumas horas atrás. Eu fui no celular para consultar se era verdadeiro aquilo. Fiquei estarrecido. Apesar da gente estar trabalhando no meio social, mas é muito triste chegarmos a esse dado estatístico profundamente desequilibrado do ser humano. Infelizmente, 8 feminicídios acontecem diariamente no Brasil. 220 casos diários de estupro em relação às mulheres. Isso significa escândalo. Exatamente o que Jesus afirmou para nós. Porque ele sabia que esta é uma terra de dores. Mas ele disse: eu venci o mundo. Ele sabia que os espíritos que estariam reencarnados nesse planeta abençoado, que será abençoado a partir do momento que cumprir aquilo que Jesus ofertou para nós. E nós ficamos profundamente tristes de ver esse momento espiritual. É um momento de renovação. É preciso que as ideias se mudem. E mudem cada um de nós. Um pouquinho mais. Assim? Está desligado. Que bênção, hein? Agora vocês vão me ouvir melhor. Está desligado. Que Jesus nos abençoe, né? Se a tua mão é motivo de escândalo, cortai. Na época de Kardec, na Revista Espírita de 1864 ou 65, ele deixa uma observação interessante. Tinha uma senhora profundamente religiosa que pegou essa passagem ao pé da letra. Havia cometido um crime aos olhos dela e ela decepou uma das mãos. Ela não compreendeu essa passagem espiritual. Graças ao bom Deus, à luz dos ensinamentos dos Espíritos Nobres, a gente começa a compreender os ensinamentos de Cristo para cada um de nós. E eu vou ler de forma textual, vou pedir licença para todos nós, a mensagem do Cristo, que ele fala a respeito do escândalo. Mas qualquer um que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que ele se pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo venha. Portanto, se a tua mão, o teu pé escandalizar, corta-o e lança-o para longe de ti. Melhor que te fora que entre para a vida coxo ou aleijado do que, tendo 2 mãos, seres lançado para o fogo. E se teu olho te escandalizar, arranca-o, lança-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do Geena. Geena era um local que Jesus destacava para o sofrimento, mas não era espiritual, era físico. Era a forma do hebreu, do povo judeu, compreender a mensagem do Cristo, porque tinha que ser bem terra a terra. Graças ao bom Deus, veio a doutrina espírita para explicar o fundamento espiritual. Essa mensagem é muito forte, quando Jesus fala isso para toda aquela comunidade e principalmente para nós, que estamos reencarnados neste momento de provas e expiações da nossa terra. O que significa escândalo? Aí o Aurélio vai dizer para nós: é todo ato ou informação que gera repercussão. E geralmente vem no sentido negativo. Então é todo aquele ato que comove a sociedade. Infelizmente, algumas pessoas trocam a expressão justiça por vingança. Porque nós não compreendemos ainda o que é ser justo.
E nós ainda vivemos a lei olho por olho e dente por dente. Então Jesus emprega o termo escândalo no sentido espiritual, mostrando para nós que tudo aquilo que é motivo de queda espiritual é um escândalo, tanto a nível material quanto a nível espiritual. Quais são os itens que podem provocar escândalos no nosso procedimento? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a violência, a corrupção que é tão comentada em nossos meios, a desonestidade, o preconceito, a intolerância, a vingança, o apego aos vícios, a exploração do próximo, omissão diante do sofrimento alheio. Tudo isso é motivo de escândalo. Qualquer ato desse que repercute socialmente é um escândalo social. E Jesus diz que era necessário acontecer um escândalo. Por quê? Porque nós, inseridos no meio onde a predominância do homem ainda é mal, ainda é inferior às suas ações, possivelmente nós iríamos encontrar situações que estivéssemos expostos ao escândalo. As consequências podem variar e muito, como fortalecimento das imperfeições morais, sofrimento íntimo e perda de paz. Porque aquela pessoa que promove o escândalo, ela perde a paz, porque ela está sob o julgo do julgamento social. Infelizmente nós não aprendemos ainda a não julgar. Então aquele espírita que acha que está no direito ainda de trair, ele está diante do escândalo. Aquele espírita que está diante, que ele ainda acha que tem o direito de roubar, ele está cometendo um escândalo. Aquele espírita que acha que tem direito de falar as verdades para o outro, é também um escândalo. E a respeito disso, o Chico Xavier comentava oportunamente que ele estava diante de uma senhora. Ela disse para o Chico assim: Chico, hoje eu falei a verdade para aquele sujeito, eu falei tudo o que eu pensava. O Chico olhou, nada comentou. O que você acha, Chico? Eu tenho razão ou não de dizer a verdade para ele? O Chico observou que o Espírito Emmanuel estava próximo e dizia uma mensagem para aquela senhora, dizendo assim: a verdade é como um diamante. Você pode dar esse diamante de presente para alguém ou jogar na sua face. Você decide. A verdade, quando é dita de forma tranquila, amena, amorosa, faz o bem. Mas a verdade, quando é dita de forma maldita, prejudica, revolta, causa injúria nos sentimentos alheios. Então é preciso que nós, como espíritas, compreendemos de uma vez por todas que muitas verdades nossas precisam modificar. Porque aquilo que eu sou hoje, eu não posso ser daqui a um ano. Então muitas verdades que eu considero importantes na minha vida, a nível espiritual vai precisar mudar. Por quê? Porque eu sou um espírito ainda imperfeito. Então eu jamais posso dizer que eu tenho verdade. E Jesus, considerando sobre o assunto, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus a não ser pela minha mensagem. Então, a partir desse momento, ele dizia para nós que nós ainda somos mentirosos, que nós ainda não vivemos aquilo que o Evangelho nos explicita de alguma forma em nossas vidas. É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que provocar o escândalo. Diante do mundo de provas e expiações, é natural que a gente sofra, é natural que a gente seja roubado, que as pessoas mintam para nós,
que passemos por situações delicadas, difíceis, é natural. Por quê? Estamos diante de espíritos a nível social profundamente rebeldes à lei de Deus. Basta que nós observemos o nosso celular pela manhã ou assistimos um programa de televisão para percebermos as notícias tristes, partidas dos seres humanos. Mas não são exceções. No livro dos Espíritos comenta para nós que os espíritos encarnados na Terra nesse exato momento predomina a imperfeição. Então os espíritos bons são poucos. Aqueles que fazem o bem, que trabalham no bem, são raros aqui na Terra. A predominância é ainda do espírito inferior. É por isso que as notícias alarmantes dos escândalos estão acontecendo diariamente, tanto no nosso meio familiar, tanto no meio da sociedade. Porque estamos diante dessas criaturas. E o que fazer diante desses espíritos? Aprender a orar mais, aprender a não julgar tanto, aprender a fazer o bem, auxiliar sem julgamento, porque Jesus considerou que nós somos espíritos imperfeitos e nós não temos capacidade moral de julgar ninguém. Ai do mundo por causa do escândalo. Nós sabemos, quando Jesus disse para nós, é preferível que você entre para a vida sem um braço, sem uma perna. E eu conheço criaturas humanas que estão fazendo de tudo para que na próxima encarnação venham sem poder falar, sem poder andar, sem poder pensar, sem poder agir. Por quê? Porque estão fazendo exatamente aquilo que Jesus recomendou que não fizesse. Porque é comum encontrarmos criaturas que gostam de falar mal dos outros. Mas por que a gente é assim? Porque a gente gosta. A gente gosta ainda de falar mal do defeito alheio. A gente gosta ainda dos vícios que nós temos. É por isso que a gente não se liberta. E no livro dos Espíritos está escrito de forma textual que basta pequenos esforços para que a gente possa superar as nossas anomalias ou as nossas enfermidades. O problema é que a gente gosta ainda de fazer o mal. Se compraz, eu me recordo que certa vez o Chico Xavier estava diante de amigos e repentinamente a conversa mudou o teor e começaram a conversar sobre política. E o Chico estava com uma vontade enorme de dar a sua consideração sobre o assunto. Repentinamente ele viu ao seu lado quem? Emmanuel. Estava lá, sempre pronto a dar um conselho, uma orientação. Falou: Chico, o que você vai fazer? A língua dele até doía, de tanta vontade de fazer um comentáriozinho qualquer. Chico, aprende a te calar, para que não te aconteça coisa pior. Silêncio diante do mal. Mas nós, infelizmente, de alguma forma a gente participa desse movimento, que é um movimento inferior. Aí nós dissemos assim: quem tem razão sou eu e os meus amigos, o resto todo mundo está equivocado. Essas são as minhas verdades. Ai do mundo por causa do escândalo. Quem são aquelas criaturas humanas que estão amanhecendo no nosso planeta em condições físicas lamentáveis? Usamos mal os recursos, talentos que Deus nos deu. Tempos atrás, conversando com um amigo, ele disse assim: eu vou matar aquele sujeito.
Eu disse assim: você não consegue. Ele falou: por quê? Porque você consegue matar o corpo, mas o espírito não. O espírito é imortal. Deus não deu ao homem a possibilidade de matar o espírito, a inteligência. Você consegue ir lá e matar a tua esposa, ótimo. Você vai responder espiritualmente e materialmente por isso um dia. Mas você não consegue matá-lo, porque ele vai sobreviver. E possivelmente, se ele não for evangelizado, será o teu inimigo espiritual, em potencial. Ele disse: então eu não posso matar? Não. Deus não deu essa possibilidade para nós. Graças a Deus. Porque senão nós íamos querer matar até os espíritos. E não é possível acontecer esse fato. Então, é preciso que a gente renasça de quando em quando, sem poder falar. Mas por que eu preciso renascer sem poder falar? Porque na outra encarnação, em outras experiências espirituais, eu utilizei mal as palavras. Mas por que eu estou vindo nessa encarnação com problemas na área cerebral, intelectual? Eu não consigo me manifestar. Porque possivelmente na outra eu tive problemas nessa área. Encontrei uma moça alguns anos atrás. Ela disse: eu não consigo arrumar um parceiro de confiança, uma pessoa que possa constituir uma família. Eu pensei comigo: por que será? Por que será que eu não consigo encontrar a minha família hoje nessa atual reencarnação? Por que meus pais me desprezaram? Por que eu amanheci nesse planeta abandonado num abrigo? Por que será que a minha esposa, por alguma razão, por que ela me traiu? Por que será que os meus namorados todos me traem? Por mais que eu seja fiel. Por que será que todo negócio que eu faço dá errado? Eu vou vender um carro, eu perco. Eu vou comprar um carro, também perco. Por que será que parece que tudo trabalha contra mim? Eram os talentos que nós jogamos fora na outra experiência carnal. É por isso que voltamos a dizer: tomemos absoluto cuidado com como estamos tratando os nossos pais, como estamos tratando o nosso esposo ou a nossa esposa, os nossos amigos. Porque possivelmente, se eu desprezar agora, na outra eu vou vir sem. Tem muitas pessoas que são milionárias, que não ajudam ninguém, e possivelmente em outras experiências reencarnatórias vai vir com dificuldade na área financeira. Eu conheci uma pessoa em Barretos que lhe dizia assim: poxa vida, né? A gente monta um negócio, faz tudo planejado, divulgação, e nada dá certo. Aquele sujeito abre uma porta e os clientes vivem batendo na porta dele. Ele não tem nada para oferecer. Como eu poderia oferecer? Por que será? É a recomendação espiritual que o Cristo falou para nós: cuidado. É necessário que haja o escândalo. Há necessidade de eu passar por situações difíceis, mas ai daquele que provocar. Porque esse que provocou o escândalo, possivelmente, ou nessa experiência carnal, ou em outras experiências carnais, vai passar pelo escândalo que provocou. Eu vou recordar novamente que eu acho importante essa reflexão. Os 3 passos para a reabilitação do espírito. A gente comentou na última aula. Aí vocês chegaram em casa, estudaram o livro dos Espíritos, e agora vocês vão me passar. Quais são os 3 passos para a reabilitação do espírito? Quem fala o primeiro para nós? A Luciana sabe. A Sandra já falou. Ela falou um para nós? Arrependimento. Arrependimento é importante. O arrependimento conduz a um outro passo imprescindível. Qual que é? Não.
eu me arrependi, eu preciso reparar. Porque não adianta me arrepender. Eu preciso reparar o mal que eu cometi. Aí vem o terceiro passo. Ele elimina todo o mal praticado. Alguém sabe? Expiação. Então, cada erro que eu cometer tem 3 passos. Isso é a lei natural. Não é privilégio para ninguém. É todos os erros que eu cometi. Então, o primeiro, nós temos que lembrar sempre disso. O primeiro é o arrependimento, eu me arrependi do mal que eu cometi. O segundo é eu tenho que reparar o mal que eu fiz. E o terceiro, eu tenho que expiar. Eu tenho que experimentar a dor que o outro sentiu. É um escândalo. Porque no momento do escândalo eu provoquei tudo isso. E eu preciso vir numa próxima experiência, passar por situações praticamente, vamos dizer assim, semi-iguais, para que eu possa entender o mal que eu pratiquei. Isso está na lei, é a chamada lei de causa e efeito. Eu pratiquei o mal, eu preciso acertar. Então, todos os talentos que Deus me entregou nessa atual presente reencarnação, eu tenho que valorizar. Eu preciso valorizar. Porque se eu não valorizar, provavelmente na outra eu virei. Mas eu quero fazer uma ressalva, porque nem todos os deficientes físicos mentais são fruto de experiências amargas do passado. Existem espíritos nobres que pedem essa possibilidade para vir em missões. Então são exceções à chamada lei de causa e efeito. Então eu não posso entregar todos os espíritos que estão nessa situação, que estão passando por leis, pela lei de causa e efeito. Tem espíritos nobres que vêm. Vocês querem ver um exemplo? Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. É certo que ele tinha provas que ele precisava acertar, mas ele pediu para vir oportunamente nessa situação física e espiritual, para que ele pudesse então resgatar os seus crimes de outrora e poder mostrar a bênção da caridade, apesar das dificuldades que ele tinha. E certamente eu já contei para vocês que quando eu estava em Uberaba, nos anos 80 a 90 mais ou menos, fui ver o Chico Xavier. Ele estava em atividade ainda, e ele estava psicografando. De repente eu vi uma lareira muito grande lá fora, na Casa da Prece, um ambiente espiritual notório. Pena os jovens não tiveram oportunidade de conhecer Chico Xavier. Fui até lá fora para ver que alarido era aquele. Cheguei lá, um homem deitado numa maca. Falei, quem será? Existiam algumas pessoas que estavam ali conversando, eu aguardei, curioso, e quis saber quem era ele. Cheguei até próximo a ele sorrindo, sempre sorrindo, e eu perguntei para ele o que era felicidade. Ele citou meu nome, Aparecido, sem saber. Aparecido, felicidade é poder te ver, é poder olhar para as estrelas do céu e abençoar o nosso amado Deus. E aí foi considerando coisas maravilhosas, espirituais, e eu não sabia que eu estava ali diante de um espírito nobre, Jerônimo Mendonça. Ele desencarnou com dores profundas, não conseguia mover nenhuma parte do corpo devido à atrofia muscular, uma doença degenerativa. Mas ele veio cumprir o Evangelho e veio ensinar para nós como aprender, apesar das dificuldades, tanto materiais quanto espirituais. Então, o dia que levantarmos e começarmos a queixar demais da vida, lembremos-nos de Jerônimo de Mendonça. Ele nos ensinou a amar, a ser feliz, apesar das adversidades. A aplicação da reforma íntima é imprescindível para todos nós. Estou sendo causa, para reflexão, estou sendo causa de paz ou de discórdia? Minhas palavras aproximam ou afastam as pessoas de Deus?
minhas atitudes edificam ou ferem o nosso próximo? Sou motivo de esperança ou desânimo? A verdadeira reforma íntima, diz o Evangelho, consiste em retirar, transformar de nós aquilo que é pesado ainda, é negativo, aquilo que destrói. Quando nós percebermos que em nosso derredor tiver muito barulho, alguma coisa está equivocada. Eu me lembro, já contei para vocês, um vô sentado com o neto, conversando, todo maravilhado, todo vô fica babando o neto, e ele estava babando com o neto, naquela conversa tranquila. Repentinamente olharam para a rua e perceberam que passava uma carroça. O neto ficou perturbado, porque a carroça fazia tanto barulho que incomodava. O neto olhou para o vô e disse: nossa, mas que carroça barulhenta. Aí o vô olhou para ele e quis dar um ensinamento, disse assim: a carroça é igual a nós, quanto mais vazio a gente está, mais barulho a gente faz. Cuidado, quando a gente perceber que estamos fazendo muito barulho, estamos gritando demais, estamos falando demais, estamos criticando demais, estamos se pior, porque e trabalham bem, porque naquele momento estamos profundamente vazios. Jesus dá uma consideração importante numa passagem do Evangelho que diz assim: Pedro pergunta para Jesus, mestre, porque ele vê alguém em sofrimento, pergunta: mestre, quem pecou? Foi este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Aí Jesus disse assim: não foi nem os pais, porque naquela época eles achavam que os problemas que a gente tinha derivado da descendência biológica, dos pais, dos avós. Aí Jesus vem ensinar dizendo assim: não, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifestasse a glória de Deus. O que Jesus quis dizer? Aquele espírito estava numa prova, numa missão. Ele não vinha por causa da lei de causa e efeito, ele vinha porque ele escolheu essa missão e seria importante para o seu crescimento espiritual. Então, meus irmãos, praticamente para irmos para o final, Jesus nos convida a eliminar as causas morais do sofrimento e não partes do corpo. Não precisa tirar a mão, não precisa tirar o braço, não precisa fazer nada disso. Mantém tudo que tem. Nós temos que tirar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, que é muito séria, o nosso preconceito, que é muito sério. A gente tem preconceito de tudo, até dos homossexuais. Temos preconceito de raça, de cor, de religião. Precisamos mudar. Esses dias atrás alguém falou: poxa, estava casado, eu vi duas moças de mão dadas. Eu falei: daí? A gente não entendeu que os relacionamentos vão mudar o nível de futuro, que o mais importante é o sentimento que existe no íntimo de cada um. Então as pessoas têm direito às escolhas e a gente precisa respeitar essas escolhas. Mas o problema é que o conservadorismo nosso, aí eu encho a boca e digo: eu sou conservador. Continua conservador, mas cuidado, o sofrimento está muito próximo, e Jesus vem através das provas naturais da vida mostrar para nós os equívocos que ainda temos. Então, meus irmãos, a intolerância, a maledicência, o apego aos vícios, essa é a verdadeira cirurgia espiritual que a gente precisa fazer. Não é decepar as mãos, os braços, não, deixa eles quietinhos, vamos usar eles para o bem que a gente tem. Conclusão: à luz do Espiritismo, compreendemos que ninguém nasce por acaso, existe uma programação.
Cada existência integra um projeto divino para cada um de nós. O que Jesus espera de nós é que a gente faça o melhor. Utilize tudo que tem para o bem nosso e para o bem de nosso próximo. Eu vi uma frase notória, extraordinária, espetacular, de um filme na Netflix. De vez em quando a gente encontra alguma coisa boa espiritual. Estávamos assistindo e um homem disse uma frase que me marcou. Ele falou assim: existem vários tipos de homens. Ótimo. Existem aqueles homens que constroem círculos. Os primeiros homens constroem círculos em derredor. Dentro desse círculo coloca a sua família. Então ele protege, ele zela aquele espírito familiar, ele vive para a família. Existem algumas pessoas um pouco mais especial que conseguem ampliar esse círculo e conseguem colocar a comunidade. Essas pessoas são espíritos especiais. Agora existem alguns homens que conseguem fazer o círculo e colocar a humanidade inteira. É o que foi o Cristo fez. Porque no círculo pessoal dele de apoio estavam todos nós. Qualquer um que precisasse dele, ele ofertava o carinho, o amor, a atenção. Agora nos perguntamos: como estão os nossos círculos? Será que a gente consegue ampliar esse círculo um pouquinho mais para alcançar o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso parente distante, aquela pessoa que está pedindo um alimento ali na rua? Coisa triste. Nessa época de frio, quantas pessoas não morreram sem um agasalho pelas ruas? Enquanto nós tivermos vidas indiferentes, aí eu deito todo aconchegante naquele frio gostoso e digo: graças a Deus. Francisco de Assis era rico, de família rica, e quando ele foi deitar na sua alcova, de todo luxo possível, ele não conseguiu naquela noite, porque ele lembrava dos irmãos que dormiam pelas praças. Ele achava indigno ele ter toda aquela comodidade física, material, enquanto tantas pessoas sofriam. Enquanto nós não indignarmos com a nossa posição de descanso, de cômodo, o mundo não vai melhorar. E falando a respeito de escândalo, peço mais uns minutinhos para os nossos amigos, tanto espiritual quanto material, para contar uma história verídica que aconteceu perto de nós, na nossa região. Era um lar frondoso. O casal eram de posses materiais, de bons empregos, só que tinham conceitos profundamente materialistas, e passavam a vida a partir desses conceitos que assumiam. Aconteceu que alguns anos depois nasceu uma criança, um filho bem amado, alimentou a esperança, a ilusão, o amor, porque o filho era tudo para aquele casal. Passaram-se 5 anos, aquele filho já estava com 5 anos de idade. Só que começaram esses mesmos conceitos materialistas a incutir no espírito da criança, que não conseguia outro conceito, a não ser que não existe imortalidade, que a história do Cristo era uma grande mentira. Esses conceitos materialistas eram passados cotidianamente na mente infantil.
sem recursos espirituais adequados, aconteceu de que um dia aconteceu uma contenda qualquer, e começou o desequilíbrio, a briga, a confusão, até que o esposo, no momento de desatino espiritual e material, pegou uma faca que se encontrava bem próximo e praticamente enterrou aquela faca na esposa. No entanto, a filha de 6 anos de idade, naquele momento, estava sentada no sofá, apenas observando em lágrimas aquela cena. Aí a mãe caiu ao solo, e o marido, naquele momento de desespero espiritual, suicidou-se com a própria faca. Com aquele barulho, os vizinhos se aproximaram, conseguiram entrar na casa, e quando entraram, pegaram aquela cena do casal praticamente entregue, mortos no chão, e a filha sentada, praticamente debruçada no sofá em lágrimas. Tudo foi preparado. Uma bisavó de outra cidade se interessou pela história dessa criança que estava praticamente abandonada sem os pais, e trouxe-a para seu lar. Entretanto, aquela senhora era uma senhora profundamente religiosa, católica, e gostava de todos os domingos ir na igreja pelos domingos de manhã. Ela sentou-se oportunamente com a menina, agora com 7 anos de idade, observando ela, disse: filha, você acredita em Deus? Ela disse: não, meus pais não me ensinaram nada de Deus. Você acredita na imortalidade da alma? Não, meu pai disse para mim que o corpo morre, tudo fenece. Você acredita na história de Jesus? Não, meus pais me diziam que é mentira. Com todo o carinho, com todo o amor possível, a avó começou a passar a história de Jesus. Começou a contar para ela dia a dia, e aquela espiritualidade foi entrando na sua alma, até que um dia ela chegou para aquela criança e disse: você não gostaria de ir conhecer o padre da nossa igreja? É um senhor muito evangelizado, e você gostaria de te apresentar o ambiente da igreja, você não conhece. Ela acenou positivamente e gostaria de conhecer. Ela ficou fascinada com a história de Jesus. Chegaram na igreja, apresentou a menina ao padre, e a menina repentinamente se dirigiu até o púlpito, próximo ao altar. Enquanto isso, a bisavó conversava com o padre. Repentinamente ela percebeu que a criança se prostrou praticamente no olhar para aquela imagem de Jesus Cristo na cruz. Ela ficou preocupada, chegou até próxima à menina e disse: minha filha, por que você está olhando tanto essa imagem? Quando ela se virou, a bisavó percebeu que uma lágrima discreta desceu dos olhos daquela criança. Abraçou-a efetivamente e disse: minha filha, que tens? Ela disse: quem é aquele homem? A bisavó lembra da história de Jesus? Aquele homem é Jesus Cristo. A menina aconchegou-se um pouquinho mais no colo da bisavó e disse quase que em sussurro: lembra daquele dia que meu pai matou a minha mãe? Lembro. Então, naquele dia esse homem estava do meu lado, e ele
e disse para mim que nunca iria me abandonar.